Lucas, capítulo 23, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Versículo 39 do mesmo capítulo. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra eles, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhes, porém, outrora repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Curve a tua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por esse culto tremendo, pela ação plausível e visível, papai querido, apalpável do teu Espírito Santo. Agora, papai querido, fale poderosamente aos nossos corações por intermédio da palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, quando nós analisamos o texto de Lucas, no capítulo 23, eu quero que você mantenha sua Bíblia aí aberta nesse texto, capítulo e texto que trata, obviamente, da crucificação de Jesus, ou crucifixação de Jesus. Notamos que não foi por acaso, entenda isso, não foi por acaso ou por mera coincidência que Cristo foi crucificado entre dois malfeitores. Não se trata de uma obra do acaso, não se trata de uma mera coincidência, muito pelo contrário, é preciso que entendamos a partir desse texto que se trata de um ato providencial da graça. O fato de Jesus ter sido crucificado entre dois malfeitores, entre dois ladrões, né? Trata-se de um ato providencial da graça. Primeiro, porque tal ato confirmava categoricamente as profecias messiânicas do texto que nós abrimos o culto, do texto de Isaías 53, versículo 12, que dizia que entre os malfeitores ele seria contado, entre os transgressores ele seria contado. Então, quando nós analisamos e vemos a figura de Cristo sendo crucificado entre dois malfeitores, eu tenho que entender, uma profecia messiânica está se cumprindo. Algo que foi dito acerca desse Cristo, desse servo sofredor, está se cumprindo. Aquilo que Isaías disse lá atrás, há milênios atrás, estava se cumprindo. E não apenas Isaías, mas alguns salmos, amém, vão também afirmar isso, que ele seria contado entre os malfeitores. Segunda coisa que eu preciso entender é que este ato messiânico, mas também providencial da graça, colocava ambos os malfeitores em pé de igualdade. Esse ato providencial da graça dava a ambos os malfeitores a mesma oportunidade. Quem está entendendo aqui, diga amém. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Amém? Porque ambos tiveram, querido, o mesmo acesso ao Salvador. Tanto um quanto o outro. Tanto da direita quanto da esquerda. Ambos tiveram a mesma oportunidade, o mesmo acesso ao Salvador.
ambos conseguiram ler aquilo que estava escrito sobre a cabeça de Jesus por ordem de Pilatos. Este é Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Talvez eles não puderam ter acesso ao sentenciado, porque talvez eles haviam sido julgados dias antes e já aguardavam a condenação. Mas quando eles estão no cenário da cruz, é visível diante deles, está diante do olhar desses malfeitores, que aquele que estava sendo crucificado não era qualquer um, era Jesus Cristo, o Messias, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Aleluia! O Rei dos Judeus. É engraçado isso. Pilatos não sabia, mas ele estava evangelizando. Pilatos não sabia, mas ele estava ofertando Cristo. Pilatos não sabia, mas ele está anunciando a graça por meio de Jesus. E ambos puderam vê-lo dar a vida pelo pecado ou pelos pecados de muitos, pelo pecado do mundo. No entanto, querido, um dos ladrões, mesmo em posição privilegiada diante dos fatos, mesmo vendo que esse Jesus que estava ali do seu lado era o Rei dos Judeus, o Filho de Deus, o Messias apontado pelas Escrituras, optou por imitar a zombaria dos religiosos. Mesmo diante de Cristo, mesmo ao lado do Cristo, ele optou por imitar a multidão, sugerindo que Jesus salvasse a si mesmo e a ambos da cruz. Se você analisar o contexto, você vai notar que outras autoridades disseram exatamente aquilo que aquele ladrão disse para Cristo na cruz, ou um dos ladrões disseram para Cristo na cruz: desça-te daí, salve-te a ti mesmo. E curiosamente, aquele ladrão, mesmo estando diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Cristo crucificado, mas que seria posteriormente glorificado, ele resolve, ele prefere, ele opta por seguir e imitar a zombaria dos religiosos, a zombaria das autoridades, e sugere que aquele Cristo salvasse a si mesmo e a ambos. Mas o outro ladrão, curiosamente, não seguiu o mesmo caminho do seu companheiro. Ele talvez tivesse concluído que, se aquele de fato era o Cristo, e se ele tinha um reino e havia salvado a outros, então aquela era a sua oportunidade. O outro ladrão raciocinou de forma diferente. O outro ladrão optou de forma diferente. O outro ladrão entendeu ou raciocinou: não, se ele de fato é o Cristo, se ele de fato é o Messias, se ele de fato é o Salvador, cujo qual os nossos pais, os profetas falaram, porque embora ele fosse malfeitor, ele era judeu, e conhecia pelo menos um pouco, Miqueias, das Escrituras. E com certeza colocou os seus pés, ainda que quando criança, numa sinagoga. Os irmãos estão entendendo? Então, com certeza, aquele ladrão optou por raciocinar e pensar: se ele é o Cristo, essa é a chance da minha vida. Se ele é o Cristo, essa é a oportunidade que eu precisava. Se esse é o Cristo, então ele pode suprir a minha maior necessidade, a salvação dos meus pecados. Porque aquele ladrão talvez concluiu que a minha morte está próxima, mas eu não estou preparado para ela. Talvez ele tenha concluído isso. Mas, queridos, embora os fatos narrados por Lucas sejam para nós a prova
providencial da graça de Deus, que providenciou salvação àquele que estava perdido. Eu ouso ir um pouco, permita-me nessa noite, ir um pouco mais além e dizer que, de certa forma, a imagem desses dois malfeitores na cruz, ou seja, as narrativas dos fatos citados por Lucas, remetem também à imagem marcante do cristianismo atual. E é nesse ponto que eu queria chegar. A passagem narrada por Lucas é sim, uma providência da graça no sentido do cumprimento de promessas feitas acerca do Messias. A passagem do capítulo 23 de Lucas é uma passagem providencial da graça, porque ela apresenta um Cristo ofertando salvação, mesmo no pior momento da sua vida. Eu não quero negar esses fatos, mas quando nós contextualizamos, e por contextualizar, entenda, trazer o texto para os nossos dias, amém? Glória a Deus. Quando nós trazemos o texto para os nossos dias, nós também podemos concluir que a imagem daqueles dois malfeitores, de certa forma, remete à imagem do cristianismo atual. E sabe por que eu digo isso, querido? Porque se de um lado nós temos um malfeitor, sabe, genuinamente arrependido, nós temos um malfeitor assim, um ladrão assim, verdadeiramente arrependido, genuinamente arrependido, reconhecendo sua condição de culpa diante de Cristo. Nós deveríamos estar aqui porque erramos, porque pecamos, porque cometemos crime. Ele não. Essa é a fala de um pecador arrependido. Porque o arrependimento vem do reconhecimento de culpa que se tem. Eu sou culpado, ele não. Mas embora que nós tenhamos esse malfeitor genuinamente arrependido de um lado, do outro lado, em contrapartida, temos um malfeitor que não reconhece a sua própria condição diante de Cristo. Muito pelo contrário, nós temos um malfeitor que busca os seus próprios interesses. Nós temos um malfeitor que está sugerindo que Cristo não apenas salvasse a si mesmo, mas que salvasse ele. E não é uma salvação espiritual, ele está pedindo uma salvação física. O que aquele malfeitor está dizendo é, se tu és de fato o herói que dizem que você é, use os seus superpoderes e desça daí. Aniquila todo mundo e salva nós aqui também. De certa forma, é um malfeitor interessado nos poderes de Cristo. Embora ele estivesse zombando, embora eu nem sei se ele acreditasse de fato que Cristo tinha poder para isso, mas há um malfeitor voltado, uma pessoa, um indivíduo, um culpado, um pecador voltado para os seus próprios interesses. O interesse de descer da cruz. O interesse de ser salvo por aquilo que Cristo pode fazer e não por aquilo que Cristo é. Temos dois cristianismos apresentados aqui. O cristianismo do arrependimento, o cristianismo da renúncia, o cristianismo que reconhece quem Cristo é. Mas temos do outro lado um cristianismo interesseiro. Um cristianismo que quer usar Jesus. Um cristianismo que, se Cristo tivesse ouvido aquele malfeitor e descido ambos da cruz, ele teria virado as costas para Jesus e dito, tchau e benção, valeu. Sigo fazendo o que eu antes fazia. Sigo no mesmo caminho que eu tinha antes de ser condenado e crucificado.
O nome disso, querido, é um cristianismo interesseiro. Interesseiro no que Cristo pode fazer. Interesseiro no que Cristo pode executar. Quantas pessoas, querido, passaram por aqui ao longo desses anos, desses 22 anos de IBANE? Quantas pessoas? E não permaneceram porque muitas delas, eu não vou generalizar para não ser injusto, mas muitas delas não permaneceram porque tinham o mesmo caráter daquele ladrão. Queriam os benefícios de Cristo. Queriam o que Cristo poderia proporcionar. Queria que Cristo os isentasse da cruz. Quando na verdade a proposta do evangelho é: aquele que quer vir após mim, tome e siga-me. Deixa eu te dizer uma coisa. Evangelho que anula cruz, que te tira da cruz, não é evangelho. Pode ser qualquer coisa, querido. Uma massagem de ego. Pode ser qualquer coisa. Um evangelho de mensagem de alívio. Mas não é o evangelho autêntico. Não é o evangelho verdadeiro. Não é o evangelho proposto por Cristo. Porque o evangelho proposto por Cristo é o evangelho da cruz. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. E diante dessa realidade atual, querido, que eu apresento a vocês hoje, a pergunta que eu faço a vocês é simples: de qual lado você está? O texto não nos diz quem é o arrependido ou não arrependido, se o da direita ou da esquerda. Ele só diz que haviam dois ladrões, um à direita, um à esquerda. Mas o que o Espírito Santo te pergunta hoje é: de qual lado você está? A que tipo de cristianismo ou de mentalidade cristã você pertence? Ou a qual dos dois aspectos, te representa na cruz? Qual dos dois ladrões te representa? O ladrão que se arrepende ou o ladrão que quer usufruir de Cristo? Pergunte para quem está do teu lado. Pergunte para ele: qual dos dois aspectos te representa na cruz? Pergunta para ele: a que tipo de cristianismo? Fala para ele aí, querido. A que tipo de cristianismo você pertence? Ou como eu disse, querido, na ceia passada, quem somos? Essa frase tem ecoado na minha mente. Quem somos nós no cenário da cruz? Porque o cenário da cruz te oferta vários personagens com os quais você pode se identificar. A questão é, com quem você se identifica? Na cruz. Com quem você se identifica no cenário da cruz? Bem, se você é daqueles que se apega àquilo que Cristo pode fazer, se você é daqueles que se apega, Miqueias, àquilo que Cristo pode executar e não àquilo que Cristo é e representa, então eu sinto em te informar que você está exatamente do lado oposto da cruz. Se você é daqueles que quer usufruir da graça, desfrutar dos benefícios da graça e não viver daquilo que a graça propõe, os irmãos estão entendendo? Então eu sinto em te informar, você está do lado oposto da cruz. Você está
do lado de um cristianismo falso, de um cristianismo fake, você está do lado errado. Você está do lado que se opõe ao verdadeiro cristianismo, ou que se opõe à verdadeira mensagem da cruz. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque o verdadeiro cristianismo, querido, pelo menos nesse texto, é representado pela figura do ladrão que se arrepende. Esse é o verdadeiro cristianismo. Não do que quer usufruir, mas do que quer, ou daquele que quer renunciar. E quando nós analisamos o contexto, nós percebemos que o verdadeiro cristianismo se assimila em muito com as atitudes daquele ladrão arrependido no cenário da cruz. E eu digo isso porque, primeiro, assim como o ladrão arrependido, o verdadeiro cristão reconhece a sua condição de culpa diante de Jesus. Aqui, ó, todo verdadeiro cristão reconhece a sua condição de culpa, a sua condição de pecado, a sua condição de erro e desobediência fora da cruz. Aquele ladrão representa o verdadeiro cristianismo, porque ele diz: nós verdadeiramente, com justiça, fomos condenados. Nós verdadeiramente, com justiça, temos culpa. Todo verdadeiro cristão reconhece quem ele é e quem ele foi antes de Jesus. Se você se gaba de ser cristão, querido, sabe? Se gaba no sentido oportunista da palavra. Porque temos que nos orgulhar de ser cristão. Mas quando eu digo se gabar, é no sentido oportunista da palavra. Mas não vive o que o evangelho da cruz pede e representa. Você está do lado oposto da cruz. Você é opositor dessa palavra. Você é opositor deste evangelho. O verdadeiro cristão, ele não apenas reconhece culpa, mas ele reconhece também a condição de inocência do Cristo que foi crucificado. Você quer ver se você é um verdadeiro cristão? Veja a intensidade da mensagem no seu coração. Eu não merecia. O quanto isso é intenso dentro de você. O fato de você não merecer te incomoda, te constrange. Paulo dizia isso: o amor de Cristo me constrange. Paulo se sentia constrangido pela cruz. Paulo se sentia constrangido pela mensagem da cruz. Paulo não se sentia merecedor, muito pelo contrário, ele vai dizer em uma de suas cartas: sou devedor desse evangelho. Se você se sente devedor dessa palavra, devedor dessa mensagem, devedor desse evangelho, querido, então você é um verdadeiro cristão. Você é um verdadeiro cristão. Final da semana de oração, sexta-feira, eu descendo, conversando com o Teixeira, né, e a gente falando do que Deus fez aqui, né, eu dizia para o Teixeira, e eu falo isso com toda sinceridade, querido, eu dizia para o Teixeira: Teixeira, eu me sinto constrangido da forma como Deus me usa. Eu não me sinto merecedor de ser usado como Deus me usa. E não somos mesmo, querido. Se você se gaba daquilo que você prega, se você se gaba daquilo que você ministra, se você se gaba do tipo de cristão que você é lá fora, não, porque eu sou cara, eu sou crente, sabe? Sou autarquia.
aqui. Então você está no lado oposto da cruz. Eu sinto em te informar isso. Se você insiste em não se arrepender, reconhecer suas culpas, seus pecados, não apenas a condição pecaminosa que herdamos de Adão, mas os nossos pecados diários, dos quais temos que nos arrepender diariamente, constantemente. Se você é incapaz de reconhecer isso, querido, então você está do lado oposto da cruz. Você está do lado do ladrão que usufruiu da graça, ou que quis usufruir da graça. Que mencionou, desejou usufruir da graça, e não daquele que obteve, mesmo sem merecer. Você quer saber se você é um verdadeiro cristão? Amém? Você quer saber? Eu quero saber. Eu estou incomodado. Esse negócio do ladrão me incomodou. E eu estou na dúvida se eu sou um verdadeiro cristão ou não. O verdadeiro cristão, querido, assim como o ladrão, sabe quem Jesus é e anseia pelo seu reino. Quando o ladrão diz assim, o arrependido, esse verdadeiramente não tem culpa. Ele está dando indício de que, de alguma forma, ele sabe quem esse Cristo é. Ele sabe quem esse Cristo é. Aqui, ó, o quanto você sabe de Jesus determina o quanto você é em Cristo. O quanto você sabe de Jesus determina se você é ou não é um cristão verdadeiro. Sabe o que me incomoda nesse evangelho atual? É que a grande maioria, a massa, não sabe nada de Jesus. Eu ouso dizer que não sabe nem onde passou Jesus. É isso que me entristece nesse evangelho atual. Uma massa que não sabe quem de fato é Jesus. Porque esse é o problema de servir, entre aspas, a Jesus, interessado nos seus benefícios. Você foca naquilo que ele faz e deixa passar batido aquilo que ele é. Você quer saber se você é um verdadeiro cristão? Comece a mensurar, a fazer uma autoanálise do quanto você sabe a respeito desse Cristo. Assim como Cristo quis saber dos seus discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Cristo está perguntando para essa igreja atual, e vocês, igreja atual, quem vocês dizem que eu sou? Quem, deixa eu te dizer uma coisa, Cristo não é uma mera força. Cristo, aqui, ó, Cristo não é uma expressão de amor. Cristo é amor. Você precisa saber quem Cristo é para ficar do lado certo da cruz. Você precisa entender sobre a identidade desse Cristo. Você está entendendo? Sabe uma coisa, pastor Teodoro, que me encanta em João Batista? É que João Batista sabia quem ele era em Cristo. Chegaram para João Batista e disseram, afinal de contas, quem você é, só? Trajado numa vestimenta estranha, esquisita, batizando os outros no Jordão, pregando arrependimento. Quem você é? Olha, eu vou dizer quem eu não sou o Cristo. Porque João Batista sabia quem ele era.
Quando Cristo apontou as margens do Jordão para ser batizado por João Batista, a declaração de João Batista foi: vem aí um cujo qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Sabe o que João Batista está dizendo implicitamente? Eis aí o Cristo. E só pode dizer: eis aí o Cristo. Tu és o Cristo. Quem sabe quem ele é? Quanto você sabe de Jesus? O quanto você entende de Jesus? O quanto Jesus representa para você? O verdadeiro cristão, assim como o ladrão, anseia pelo seu reino. Pastor, eu não entendi. O verdadeiro, aqui ó, o verdadeiro cristão não vive interessado nas coisas dessa terra, embora ele possa desfrutar delas. O verdadeiro cristão está interessado nas coisas do reino. O verdadeiro cristão está interessado nas coisas que são eternas. O verdadeiro cristão está interessado nas coisas vindouras, num reino por vir. O verdadeiro cristão é como aquele ladrão que diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É uma geração consumista, é uma geração materialista, preocupada com seus próprios interesses, é uma geração semelhante àquele malfeitor, preocupada em descer da cruz e seguir a sua vida, morrendo como escravo do trabalho, mas não consegue ser escravo de Cristo. Você está entendendo? Geração materialista, consumista, preocupado no que vai obter amanhã, preocupado no que vai comprar amanhã, no que vai ter amanhã, mas incapaz de dizer e de ansiar pelo reino como aquele ladrão ansiou, desejou. O verdadeiro cristão anseia pelos aspectos vindouros da salvação, não pelos aspectos terrenos dela. Porque como nós aprendemos aqui na quinta-feira, tem coisa da graça que é para viver aqui. Amém? Tem coisa da graça que é para você desfrutar aqui. Mas os aspectos mais preciosos da graça são celestiais. São celestiais. E é neles que nós devemos nos apegar. Terceiro, e eu finalizo por aqui. O verdadeiro cristão, assim como o ladrão arrependido, tem coragem de ir contra a influência dos seus amigos e a zombaria da multidão. Tem coragem de ir contra a influência dos seus amigos e a zombaria da multidão. Querido, você já analisou o quanto, ou o que, melhor dizendo, aquele homem teve que superar? Desde o primeiro instante em que Cristo foi crucificado, e a crucificação se inicia às 9 horas da manhã e dura mais ou menos até às 15 horas da tarde. Desde o primeiro momento da crucificação, aquele ladrão, que seria conhecido como ladrão arrependido, que teve ingresso no paraíso, ele teve que conviver primeiro com a zombaria dos soldados, das autoridades religiosas e de alguns poucos que permaneceram no cenário da cruz. Desça-te daí, tu não és o Cristo. Aquele ladrão viu
alguns daquela multidão, os soldados mais especificamente, tirando sorte sobre os despojos de Jesus. Se é que pode-se falar que Cristo tinha alguns despojos, a não ser uma túnica que arrumaram para ele. Mas ele viu isso. Não bastasse isso, seu parceiro, embora a Bíblia não diga, mas o texto remete a entender assim, era um parceiro de roubo, de homicídio. Sabe? Ele ainda tem que ouvir do seu amigo, e talvez, entre aspas, o seu melhor amigo, desça-te daí, só. Salva-te a ti mesmo e salva nós aqui, ó. Porque se não fosse amigo, aquele que queria usufruir da graça não teria dito nós, ele teria dito eu. Salva a mim, ao meu amigo. Você está entendendo? Mas contrariando a influência de todos, aquele ladrão reconheceu quem era Cristo, reconheceu o seu reino e desejou ardentemente por salvação eterna. Você está entendendo? Amém. Glória a Deus, mas só faz isso quem é verdadeiro cristão. E quem é verdadeiro cristão tem coragem de ir contra a influência dos amigos. Ai, pastor, eu queria estar na igreja, mas eu não sei o que os meus amigos vão dizer. Eu vou perder tanta gente, eu não vou poder mais ir nos lugares que eles frequentam. E quando eu não frequentar mais os lugares que eles frequentam, eles vão começar a me questionar. Vão me cortar do grupo da família, vão me cortar do grupo do WhatsApp. E daí? Mais vale o que Cristo está disposto a fazer na tua vida do que o que os teus amigos pensam ao teu respeito. Vai na contramão da influência. Pare de se preocupar com o que os outros pensam. Pare de ir de carona no que a multidão está falando. O verdadeiro cristão se posiciona. O verdadeiro cristão não tem medo de dizer quem ele é em Cristo. O verdadeiro cristão não tem medo de bater no peito e dizer, eu sou crente. Pode falar o que for, mas eu sou crente. Eu sou crente. Amém? Eu sou cristão. Eu sou evangélico. É isso mesmo que você é. Parece que tem medo de falar estranho. Parece que tem medo de dizer isso. Eu sou evangélico. Sou crente. Eu pertenço a uma denominação. E essa denominação prega as verdades do evangelho. Ah, então você é protestante? Sou. Eu não estava lá, mas eu protesto também. Igual Lutero protestou. Igual Calvino seguiu protestando. Armínio seguiu protestando. Eu sigo protestando. Não sei nem quem é esses caras, mas eu sou protestante. Amém? Quem é cristão não tem medo. Não tem medo da influência dos amigos. Rompe com a influência dos amigos. Para de ser crente mequetrefe, crente mais ou menos. É uma gracinha na igreja, mas na sala é o capeta. Sala de aula, é o demônio. Se posiciona. Se posiciona. Sabe? Se coloque de pé do teu lugar. Se posiciona. Quando olhamos para tudo que aquele homem teve que superar, o que nós vemos dele é uma fé extraordinária. Fé que garantiu ingresso na graça. Ingresso na salvação. Ingresso na vida eterna. Eu quero chamar o corpo diaconal para vir aqui na frente.
Se você se deixa influenciar, querido, por aquilo que os seus amigos pensam, se você se deixa influenciar por aquilo que o lixo da internet despeja sobre você, então você não é um verdadeiro cristão. Você está do lado oposto da cruz. Eu sinto em te informar. Se posiciona. Eu falei do estudante da sala de aula, do ensino médio, fundamental ou da faculdade, mas isso serve para o seu trabalho. Dá testemunho, senhor. Seja crente. Se posiciona. As piadas mais pesadas saem da sua boca. Se posiciona. Pelo amor de Deus. Arranca essa pornografia do seu celular. Sai de uns grupos do capeta, do cão, do Satanás. Tenha coragem para sair. O que você está fazendo lá? Recebendo uns lixos e ainda postando kkkk. Crente mequetrefe, crente medíocre, mediano, se posiciona. No cenário da cruz, você tem um ladrão se posicionando, dizendo: eu quero Cristo. No pior momento da vida dele, ele está dizendo: eu quero esse Jesus. Se posiciona. Se posiciona. Em nome de Jesus. Eu espero, Ellerson e Juliana, que vocês sintam saudade da franqueza desse pastor. Pode falar lá em Ouro Preto. Ele era doido demais, gente. Pensa num homem doido. Mas aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, eu falo. Raça de crente mequetrefe. São os crentes dessa geração. Se posiciona. Que tipo de cristão você tem sido? De qual lado da cruz você está? Do ladrão arrependido? Ou do ladrão que só quer usufruir da graça? A qual cristianismo você pertence? De que lado nós estamos? A proposta da ceia é de um autoexame. Coloque a tua mão sobre o teu coração e medite nisso. De que lado eu estou? A que cristianismo eu pertenço? A que tipo de cristianismo nós pertencemos? Pense nisso. Medite nisso. Em nome de Jesus. Pai, nós nos voltamos para o interior de nós mesmos. Deus, não nos deixe estar do lado oposto da cruz. Não nos deixe. Do lado oposto do evangelho. De um evangelho interesseiro. Que se preocupa mais no que Cristo faz do que naquilo que Ele é. Nos coloca do lado certo da cruz. Nos posiciona no lado certo da cruz, Senhor. Nos posiciona. Em nome de Jesus. Me muda como pai, me muda como esposo, me muda, me transforma como pessoa, como cidadão. Nos transforma, Deus. Nos transforma como profissionais, como alunos, como cidadãos. Nos transforma, Deus. Mas não nos deixe do lado oposto da cruz, do lado oposto da mensagem. Em nome de Jesus.